A pena de morte como punição. Esse é um trabalho de redação feito por João Pedro Pauliello, João Pedro Tardelli, Ana Teresa, João Lucas e Guilherme. Bom, necessariamente, o que é a pena de morte? A pena de morte ou pena capital é um processo legal pelo qual uma pessoa é morta pelo Estado como punição por um crime cometido. A decisão judicial que condena alguém à morte é denominada sentença de morte, enquanto que o processo que leva à morte é denominado execução. Crimes que podem resultar na pena de morte são chamados crimes capitais. A palavra capital tem origem no termo latino capitalis, que significa referente à cabeça, em alusão à execução por decapitação. A pena de morte no Brasil. Nós temos uma alusão histórica que acontece de 1500 a 1603. Os inversos crimes são punidos com mortes cruéis. Depois de 1603 a 1830, temos a pena de morte, podia ser acompanhada por tortura, decapitação de membros, esquartejamento, etc. Depois entra em vigor em 1830 e poucos, entra em vigor o Código Criminal do Império, que é a pena de morte e penas pela força sem tortura ou exposição. Na justiça militar vale o fuzilamento. Ou seja, a partir dessa época, a pena de morte começou a ficar um pouco mais leve. Em 1861, a última execução de um homem livre no país, Antônio José dos Virgens, cúmplice de homicídio, e foi enforcado. Foi a última execução. Em 1861, depois de 1875, a lei segundo a qual os escravos não devem ser condenados à morte pelo seu senhor de engenho é feita. Em 1876, o escravo Francisco se torna o último indivíduo a ser executado no Brasil. Em 1889 chega a República e depois da nova Constituição Brasileira adicionada, a pena de morte deixa de existir oficialmente no Brasil. Legislação no Brasil. Bom, não existe a possibilidade da adoção de pena de morte no Brasil, porque existe uma proibição na Constituição. A gente pode ver isso no artigo 5º, inciso 47, linha A, que fala que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Que aí já vai ser uma outra situação que eu vou falar depois. Muitas pessoas que estão a favor da pena de morte, elas perguntam por que de não fazer uma emenda nesse artigo ou qualquer coisa do tipo. Mas não é assim que funciona, porque o artigo 5 ele é considerado uma cláusula pétrea, que são artigos que não podem ser reduzidos ou suprimidos. A única alteração que esses artigos podem sofrer é a ampliação, tipo aumento de direitos e de garantia. E a gente pode ver isso na Constituição também, no artigo 60, no quarto parágrafo. E esse parágrafo é um parágrafo que traz todas as cláusulas pétreas. Então a gente encontra no inciso 4º a informação de que não pode haver proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais, que é o caso do artigo 5º, que é onde está a proibição da pena de morte. E é impossível simplesmente excluir esse artigo que traz essas cláusulas pétreas, porque entende-se que a proteção das cláusulas abrange também o dispositivo da Constituição, que traz quais são elas. E se não existisse isso, elas não valeriam de nada. Então, o único caso que pode realmente ocorrer a pena de morte no Brasil que é legalizado seria se o presidente da República declarasse uma guerra a um país estrangeiro e aí teria autorização para adotar alguns crimes que são previstos no Código Penal Militar, que seria uma traição ou uma espionagem. E aí essa autorização ela já prevê que a pena será por fuzilamento. Então essa seria a única exceção onde a Constituição deixaria a adotar a pena de morte no Brasil. Os principais países em relação à pena de morte. Principais países que adotam a pena de morte: China, Irã, Iraque, Arábia Saudita e Estados Unidos. A gente também fez as pesquisas com o público, né, que deu no total 31 pessoas entrevistadas, de 15 a 67 anos de idade, sendo 35,48% a favor e 64,52% contra. Aqui nesse slide, a gente trouxe os principais métodos de execução, dentre eles crucificado, enterrado vivo, pelotão de fuzilamento, que é utilizado até hoje pelo Exército Brasileiro,
apedrejado, enforcado, queimado, aquartelamento, mais conhecido como esquartejamento, câmara de gás, injeção letal, que é uma das principais utilizadas no dia de hoje, e eletrocutado. Argumentos a favor e contra. A favor, seria uma pessoa nociva a ser eliminada da sociedade, do convívio social. A sociedade não precisaria pagar pela manutenção do criminoso e evitaria a superlotação de presídios. Serviria de um exemplo para que outras pessoas não cometessem aqueles crimes. O criminoso receberia a mesma condenação que infligiu à sua vítima e a família e a sociedade poderiam ficar satisfeitas com o resultado. O último seria que a resposta ideal para os crimes que, por motivo de doença, não vão parar de se cometer e a morte seria a única solução, como para psicopatas. Já contra, a vida é um direito único e o Estado não tem esse direito de tirá-lo. A capacidade humana de julgar é imperfeita, então muitos inocentes poderiam morrer nesse processo. A morte acaba por não diminuir a criminalidade nos países onde ela foi adotada. E numa sociedade civilizada, esse tipo de condenação é inadmissível. E também o quinto fato é que a morte, por sua vez, não poderia mudar em nada o sentimento da família, já que não traria a vítima de volta.